Você já sentiu que, quanto mais se esforça para ser notado, mais parece invisível aos olhos dela? Já percebeu como o ato de implorar por atenção, mesmo que de forma sutil, atua como um repelente natural que afasta justamente aquilo que você mais deseja conquistar? Então fique até o final, porque hoje você vai entender a mecânica oculta do desapego e como o estoicismo pode transformar sua postura de um homem que persegue em um homem que é naturalmente buscado. Mas antes, ficam os recados do canal. Bem-vindo ao Sabedoria Diária. Durante o vídeo, itens relacionados ao canal estão no canto inferior esquerdo da tela. E também temos o Homem de Ferro, um manual para homens fortes, disponível na bio e na descrição deste vídeo para quem quer se aprofundar. Vamos ao vídeo. Agora sim, vamos começar. Existe uma verdade amarga que a maioria dos homens ignora por medo da solidão ou por pura falta de direcionamento emocional. Essa verdade dita que o valor de um homem é inversamente proporcional à sua necessidade de validação externa. Quando você se coloca na posição de quem pede, de quem espera uma resposta ou de quem orbita a vida de uma mulher esperando por migalhas de afeto, você está, na prática, assinando um atestado de baixa autovalorização. O estoicismo nos ensina que nada que dependa da vontade alheia deve ser o centro da nossa paz de espírito. Se a sua felicidade está condicionada ao fato de ela responder a uma mensagem ou aceitar um convite, você não é um homem livre, mas sim um prisioneiro de circunstâncias que não pode controlar. Escreva a palavra soberania nos comentários se você está pronto para retomar as rédeas da sua própria vida a partir de agora. Essa palavra não é apenas um código, é um compromisso com o seu novo eu. O erro mais comum que vejo homens cometendo hoje em dia é acreditar que a insistência é uma prova de valor ou de interesse romântico. Na vida real, a insistência sem reciprocidade é lida como desespero. E o desespero é o oposto absoluto da atração. Imagine um cenário onde você para de enviar aquela mensagem de bom dia que nunca é respondida com o mesmo entusiasmo. Imagine que você para de curtir cada foto e de comentar cada movimento dela nas redes sociais. O que acontece no vácuo desse silêncio? A solução prática não é fazer joguinhos ou tentar manipular o interesse dela, mas sim redirecionar toda essa energia que você estava desperdiçando para o único lugar onde ela realmente gera frutos, em você mesmo. Quando você retira o foco do objeto de desejo e o coloca no seu próprio desenvolvimento, no seu corpo, na sua carreira e na sua mente, você altera a frequência da interação. Você deixa de ser o caçador cansativo para se tornar a montanha sólida. A montanha não corre atrás de ninguém, ela simplesmente permanece lá, imponente, e quem deseja desfrutar da sua vista precisa fazer o esforço de subir. Pense em um homem que você admira, alguém que exala poder e respeito. Você consegue imaginá-lo implorando por um minuto de atenção ou enviando textos gigantescos tentando se explicar? Provavelmente não. Isso ocorre porque o respeito é algo que se impõe pela presença e pela capacidade de se retirar quando o ambiente não oferece o valor devido. O estoicismo aplicado à vida real exige que você tenha a coragem de ser o primeiro a caminhar na direção oposta, quando percebe que a balança está desequilibrada. Muitos homens temem que, ao parar de pedir, eles perderão a oportunidade para sempre. A realidade, porém, é que você só começa a ter uma oportunidade real quando demonstra que é perfeitamente capaz de viver sem ela. O desapego não é indiferença ou frieza, é a consciência plena de que sua essência não diminui se alguém não consegue enxergá-la. É entender que o amor e a admiração devem ser dons oferecidos livremente e não troféus conquistados através da fadiga e da humilhação. Reflita agora sobre quantas vezes você comprometeu sua dignidade apenas para garantir que não seria esquecido. Valeu a pena o preço que sua autoestima pagou?
Ao longo deste vídeo, vamos desbravar as camadas dessa transformação, removendo as vendas que impedem você de enxergar o poder que reside no seu silêncio e na sua ausência estratégica. Você verá que, ao dominar a arte de não correr atrás, você não apenas recupera sua masculinidade, mas também cria o espaço necessário para que ela sinta a falta do que você representa. O homem que sabe o seu lugar no mundo não precisa pedir licença para ser notado. Ele simplesmente é. E essa presença absoluta começa no exato momento em que você decide que nunca mais será o satélite de ninguém. Prepare-se para entender por que a escassez de sua presença é o ativo mais valioso que você possui e como usar isso para reconstruir sua autoridade pessoal. Este é o primeiro passo de uma jornada sem volta para a sua melhor versão. Se você está cansado de ser a opção e quer se tornar a prioridade, o caminho começa pelo entendimento profundo da armadilha da escassez que discutiremos a seguir. Um homem que conhece a si mesmo não teme o silêncio. Ele o utiliza como uma moldura para sua própria grandeza. Vamos entender como a mente dela processa essa mudança súbita de comportamento e por que a sua retirada é o gatilho mais forte para o respeito. Lembre-se, o que é fácil de obter raramente é valorizado. Se você se torna um recurso infinito e disponível, seu valor de mercado emocional despenca. No estoicismo, aprendemos a valorizar o que é raro, e nada deve ser mais raro e precioso do que o seu tempo e a sua atenção. A partir de agora, cada palavra dita e cada ação tomada terá um propósito. Não haverá mais movimentos desperdiçados. Você aprenderá a observar enquanto os outros reagem. A verdadeira força não reside em quão alto você pode gritar para ser ouvido, mas na força do seu silêncio, que obriga os outros a virem até você para escutar. Este vídeo não é sobre truques de sedução, é sobre uma reforma íntima que mudará a forma como o mundo te percebe. É sobre deixar de ser o mendigo de afeto para se tornar o arquiteto do próprio destino. Fique comigo, pois cada capítulo a seguir foi desenhado para destruir suas crenças limitantes e construir uma mentalidade de aço, impenetrável e magnética. O poder de não correr atrás não é uma tática, é um estilo de vida que separa os homens dos meninos. E essa transição começa agora, com a sua decisão de permanecer firme, enquanto o mundo ao seu redor tenta te dobrar. A primeira grande barreira que um homem precisa derrubar é a ilusão de que a busca constante gera resultado. No mundo da física, quanto mais força você aplica a um objeto, mais ele se move. No entanto, na psicologia das relações humanas, a força muitas vezes gera uma resistência equivalente e oposta. Quando você corre atrás de alguém com intensidade, você está comunicando ao subconsciente dessa pessoa que ela é superior a você. Você está projetando uma imagem de escassez, enviando o sinal de que não possui outras opções e que sua vida é vazia sem a presença dela. O estoicismo nos ensina que o desejo é como um fogo que consome o que toca. Marco Aurélio já dizia que devemos treinar a mente para não sermos escravos dos nossos impulsos. Quando você age por impulso de perseguição, você está sendo escravo da sua própria carência. Um erro comum que destrói o valor de qualquer homem é o hábito de checar constantemente. Checar se ela viu a mensagem, checar se ela postou algo, checar se ela está online. Esse comportamento cria uma ansiedade que transborda em suas ações, tornando-as pesadas e sufocantes. A solução prática para isso é a implementação da lei da retirada consciente. Não se trata de sumir para causar drama, mas de retirar o excesso de disponibilidade para que a sua própria identidade possa respirar. Você precisa cultivar o que os estoicos chamam de ataraxia, a imperturbabilidade da alma. Imagine um investidor de sucesso. Ele não implora para que alguém aceite o seu dinheiro.
Ele apresenta o valor, coloca as condições na mesa e, se a outra parte hesita, ele simplesmente retira a oferta e busca algo que seja mutuamente benéfico. Por que você trata o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, com menos respeito do que um investidor trata o dinheiro? Na vida real, vemos isso o tempo todo. O homem que é legal demais, que está sempre pronto para servir, que cancela os próprios planos para estar disponível no último minuto. Esse homem acredita que está sendo gentil, mas na verdade ele está sendo irrelevante. Ele se tornou uma peça de mobília na vida dela. Está lá, é útil, mas ninguém realmente nota ou valoriza até que desapareça. Você precisa entender que a atração floresce no espaço, não na sufocação. Sem espaço, não há mistério. Sem mistério, não há curiosidade. E sem curiosidade, o interesse morre. Quando você para de pedir por atenção, você subitamente devolve a ela o fardo da dúvida. Ela começará a se perguntar: por que ele parou? O que mudou? Será que ele encontrou algo melhor? Essa mudança de percepção é o que vira o jogo. Você sai da posição de quem tenta convencer para a posição de quem é observado. Mas para que isso funcione, sua retirada deve ser autêntica. Não adianta parar de mandar mensagens e passar o dia inteiro olhando para o celular esperando que ela te procure. O foco deve ser a construção de uma vida tão interessante e produtiva que a ausência dela seja apenas um detalhe e não uma catástrofe. O poder de não correr atrás nasce da certeza de que você é o prêmio principal da sua própria vida. Reflita por um momento. Se você fosse a pessoa mais importante do mundo para você mesmo, você estaria perdendo tempo com alguém que te trata como uma segunda opção? A resposta a essa pergunta é o que define o seu nível de autocrítica e dignidade. O homem estoico não se abala com o desprezo alheio, pois ele sabe que o desprezo é um reflexo de quem o pratica, não de quem o recebe. Ao parar de buscar validação, você recupera sua energia vital e a direciona para seus objetivos, seus treinos, seus estudos e sua paz mental. A partir do momento em que você aceita que não pode controlar os sentimentos dela, mas tem controle absoluto sobre suas próprias pernas para caminhar para longe, você se torna perigosamente atraente. A liberdade assusta os fracos, mas fascina quem busca força. É nesse vácuo que o respeito começa a brotar. O respeito não é dado, ele é extraído através da demonstração de que você tem padrões e que não hesitará em segui-los, mesmo que isso signifique ficar sozinho por um tempo. Muitos homens perguntam quanto tempo devem esperar antes de desistir. A verdade estoica é que você nunca deve esperar. Esperar é uma forma passiva de correr atrás. Você deve simplesmente seguir em frente. Se houver um retorno por parte dela, ele deve acontecer dentro dos seus termos de valor e respeito mútuo. Prepare-se para o que vem a seguir, pois entenderemos como aplicar o conceito de preferíveis indiferentes. Você aprenderá a gostar da companhia alheia sem nunca precisar dela para se sentir completo. A verdadeira independência emocional é o que separa os mestres dos aprendizes na arte da influência e do poder pessoal. Lembre-se, quando você para de agir como se precisasse de algo, o mundo começa a se perguntar o que você tem que ele ainda não conhece. É o fim da mendicância emocional e o início da sua soberania como homem. Sua postura deve ser de um rei que, embora aprecie as belezas de seu reino, não depende da aprovação de nenhum de seus súditos para carregar sua coroa com honra. A carência é ruidosa e fraca, o desapego é silencioso e invencível. No próximo capítulo, vamos mergulhar na filosofia profunda que sustenta essa mudança de comportamento, transformando o que parece ser apenas uma tática de distanciamento em uma sólida fortaleza mental. Você deixará de se preocupar com o que ela pensa para se tornar o dono absoluto do seu próprio pensamento. A jornada para o topo exige que você solte os pesos que te puxam para baixo.
e não há peso maior do que a necessidade de ser amado por quem não te valoriza. Sinta a força que vem da decisão de ser o seu próprio porto seguro. Para dominar a arte de não correr atrás, você precisa integrar em sua alma um dos pilares mais poderosos do estoicismo, o conceito dos preferíveis indiferentes. Sêneca e Epicteto nos ensinaram que as coisas do mundo se dividem entre aquelas que estão sob nosso controle e aquelas que não estão. A opinião de uma mulher sobre você, o interesse dela ou a decisão de estar ao seu lado são coisas que fogem totalmente ao seu domínio. Portanto, para o homem sábio, essas coisas devem ser tratadas como indiferentes. Isso não significa que você deve ser um robô sem sentimentos ou que não possa apreciar a companhia de uma mulher atraente. Significa apenas que, embora a presença dela seja preferível, a ausência dela é perfeitamente suportável. O erro fatal de muitos homens é transformar o que deveria ser apenas um preferível em uma necessidade absoluta para a sua sobrevivência emocional. Quando você diz a si mesmo, ou pior, demonstra a ela que sua vida não tem cor sem o sorriso dela, você está entregando as chaves da sua fortaleza mental para um terceiro. Imagine o perigo de colocar sua estabilidade nas mãos de alguém que pode mudar de ideia amanhã. O estoicismo nos convida a ser como o mar, profundo e vasto. As ondas na superfície podem ser agitadas pela ventania do comportamento alheio, mas as profundezas permanecem calmas e intocadas. A solução prática para esse estado de espírito é o exercício da visualização negativa. Tire um momento para imaginar que ela nunca mais entrará em contato. Visualize sua vida seguindo em frente, você alcançando seus objetivos e encontrando satisfação em sua própria rotina. Ao fazer isso, você retira o pedestal onde a colocou. Quando você para de idealizar e começa a enxergar a realidade como ela é, o peso da perseguição desaparece. Você para de pedir atenção porque percebe que a sua própria atenção é o prêmio que você estava distribuindo de graça para quem não pagou o ingresso. No mundo real, essa postura se traduz em um homem que sabe dizer não. Um homem que tem planos e que não os altera só porque recebeu um convite de última hora de alguém que o ignorou a semana toda. Isso não é vingança, é autogestão. É tratar a si mesmo com a prioridade que você espera que o mundo te dê. Pense na dinâmica de um espelho. Se você se aproxima demais, o espelho fica embaçado e você não consegue ver nada. Se você se afasta, a imagem se torna nítida. O mesmo acontece com a percepção que ela tem de você. Ao se afastar e adotar a mentalidade de que ela é apenas um preferível, você permite que ela veja sua imagem com clareza novamente. Muitas vezes, a mulher começa a entregar tudo aquilo que você pedia exatamente no momento em que você para de exigir. Por quê? Porque o ser humano tem um desejo intrínseco de conquistar o que é autônomo. Ninguém sente orgulho de possuir algo que se entrega sem resistência ou que implora para ser levado. Você já reparou como as pessoas tratam objetos de luxo? Elas cuidam, valorizam e temem perder. Isso ocorre porque o luxo é escasso e não se esforça para ser comprado. Ele simplesmente existe em sua excelência. O homem estoico busca ser esse artigo de luxo emocional, valioso, mas totalmente desapegado do resultado da venda. A pergunta que eu te faço agora é profunda. Se você perdesse tudo o que tem hoje, inclusive a atenção das pessoas que você deseja, sobraria um homem do qual você se orgulha? Se a resposta for não, seu trabalho não é correr atrás dela, é correr atrás desse homem que você ainda não se tornou. A verdadeira atração não é um evento que você força, é um subproduto de quem você é. Quando você para de pedir, você começa a investir em sua infraestrutura interna. Você estuda mais, treina com mais intensidade, foca na sua espiritualidade e na sua missão de vida. Isso cria uma aura de mistério e competência. A mulher, sentindo essa mudança de eixo,
Percebe que você não é mais aquele satélite previsível que ela podia ativar com um simples estalar de dedos. Você se tornou um planeta com gravidade própria. A mudança deve ser tão drástica que, se ela te procurar, ela sinta que está falando com uma versão superior daquele homem que ela conheceu. Uma versão que não está mais ansiosa, que não busca aprovação e que olha nos olhos com a tranquilidade de quem sabe que o mundo é vasto e cheio de oportunidades. Este capítulo da sua vida é sobre desmamar sua mente da necessidade de aplausos. É sobre entender que o respeito que você busca lá fora é apenas o eco do respeito que você cultiva aqui dentro. Se você não se respeita o suficiente para parar de mendigar afeto, ninguém mais o fará por você. A beleza do desapego estoico é que ele te torna invulnerável ao fantasma da rejeição. Como você pode ser rejeitado se você não pediu nada? Como você pode perder algo que nunca possuiu e que, para começo de conversa, é um indiferente? Essa liberdade é o que te dará a calma necessária para agir com inteligência. No próximo passo, vamos mergulhar no erro de colocar sua felicidade nas mãos de terceiros e como transformar essa carência em uma autonomia que beira o inabalável. Prepare-se para entender como a sua autonomia é a arma mais letal no jogo da atração e do poder pessoal. O homem que não precisa de nada é o homem que acaba recebendo tudo, pois ele é o único capaz de lidar com a abundância sem se perder nela. Mantenha sua coluna ereta e sua mente focada na sua própria evolução. O tempo de pedir acabou. O tempo de ser o centro do seu próprio universo começou agora. Siga firme, pois o que vamos construir a seguir é a base de um império pessoal que ninguém poderá derrubar. O maior erro estratégico que um homem pode cometer em sua jornada de amadurecimento é terceirizar a sua felicidade. Quando você permite que o seu estado de espírito, o seu humor matinal ou a sua confiança dependam da forma como uma mulher te trata, você está cometendo um suicídio emocional em conta-gotas. O estoicismo nos alerta sobre o perigo de construir nossa casa sobre a areia movediça dos sentimentos alheios. Epicteto, que foi um escravo e se tornou um dos maiores filósofos da história, dizia que nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. A carência é o sintoma de um vazio interno que você está tentando preencher com a presença de outra pessoa. Mas entenda uma coisa: ninguém quer ser a solução para o seu vazio. As pessoas querem ser o complemento para a sua plenitude. A solução prática para eliminar a carência é a doutrina da autossuficiência psicológica. Isso não significa se isolar do mundo, mas sim garantir que a sua fonte de satisfação venha de fontes que você controla. Suas metas, sua saúde física, seu conhecimento, sua conexão com algo maior e sua integridade moral. Esses são pilares que ninguém pode tirar de você. Se você acorda e o seu primeiro pensamento é verificar se ela mandou uma notificação, você já começou o dia perdendo a batalha. Mude esse hábito. Substitua a busca pela validação dela pela busca da superação de si mesmo. Se você direcionar 100% da energia que gasta pensando nela para o seu trabalho ou para o seu treinamento, em 6 meses você será um homem irreconhecível. Na vida real, a carência se manifesta de formas sutis. É aquele sorriso forçado para agradar. É o medo de discordar de uma opinião dela. É a pressa em responder uma mensagem para mostrar que você está disponível. Tudo isso cheira a medo. E o medo não atrai, ele afasta. A mulher sente o cheiro da carência a quilômetros de distância. É um instinto biológico. Ela busca segurança e um homem que não consegue se manter firme sem a atenção dela não passa segurança nenhuma. Ele parece um castelo de cartas que desmorona com qualquer brisa de desinteresse. Quando você para de pedir e começa a entregar a si mesmo uma vida de propósito, algo mágico acontece no seu campo energético.
Você para de projetar a imagem de um mendigo espiritual e começa a projetar a imagem de um rei em seu próprio domínio. Reflita agora com sinceridade. Você gostaria de estar com alguém que precisa de você para respirar ou com alguém que escolhe estar com você porque a vida dela já é incrível, mas a sua presença a torna ainda melhor? A resposta é óbvia. A autonomia é o ápice da masculinidade. É a capacidade de olhar para uma situação de desdém ou de falta de reciprocidade e pensar: isso é uma pena para você, pois eu sei o que ofereço e minha jornada continua com ou sem a sua companhia. Essa postura não vem de um ego inflado, mas de uma autoconfiança fundamentada em fatos. Se você trabalha duro, se você é honesto e se você cultiva sua mente, você tem um valor intrínseco que não depende da opinião de ninguém. O erro de colocar a felicidade nas mãos de terceiros é que você se torna manipulável. Você começa a aceitar desrespeito para não perder a companhia. Você aceita migalhas para não ficar com fome. O estoico prefere o jejum à comida envenenada pela humilhação. Transformar carência em autonomia exige que você aprenda a apreciar a própria solidão. A solidão é o laboratório onde o caráter é forjado. É no silêncio do seu quarto, focado nos seus livros ou nos seus projetos, que você descobre que não precisa de muletas emocionais. A partir do momento em que ela percebe que você não está mais tentando ganhar o afeto dela, a dinâmica muda. O peso da expectativa sai dos ombros dela e a curiosidade assume o lugar. Ela começa a se perguntar o que preencheu o espaço que antes era ocupado pela sua insistência. Esse é o início do verdadeiro respeito. É quando ela entende que você tem um mundo próprio, vasto e interessante, e que ela é apenas uma visitante convidada, não a dona da propriedade. O poder de não correr atrás é, no fundo, o poder de estar em paz consigo mesmo. É saber que, se o telefone não tocar, você ainda terá um excelente dia. Se o encontro for cancelado, você usará esse tempo para algo ainda mais produtivo. Prepare-se para a próxima etapa, pois vamos explorar o silêncio como uma ferramenta de poder absoluto e a psicologia profunda da ausência. Você aprenderá que o que não é dito muitas vezes comunica muito mais do que 1000 palavras de explicação. Não se torne um livro aberto que qualquer um pode ler e descartar. Torne-se um mistério que vale a pena ser desvendado. O homem que fala pouco e faz muito é aquele que o mundo para observar. Sua autonomia é a sua maior riqueza. Proteja-a com a vida. Nunca deixe que o desejo por outra pessoa seja maior do que o compromisso com a sua própria evolução. A jornada continua e você está cada vez mais perto de se tornar o mestre do seu destino. O silêncio é uma das armas mais negligenciadas pelo homem moderno, mas uma das mais respeitadas pelos grandes mestres da história. Vivemos em uma era de ruído constante, onde todos sentem a necessidade de se explicar, de postar cada passo e de preencher cada segundo de vácuo com palavras vazias. O homem que corre atrás de uma mulher geralmente cai na armadilha de falar demais. Ele tenta convencer, tenta justificar seus sentimentos, tenta cobrar explicações sobre por que ela não respondeu. Cada palavra proferida nessa frequência de carência serve apenas para cavar um buraco mais fundo para a sua própria dignidade. O estoicismo nos ensina que devemos falar apenas o necessário, e quando o que temos a dizer é mais valioso que o silêncio. No contexto da atração e do respeito, o silêncio comunica uma força que as palavras jamais conseguirão expressar: a força do autocontrole. A psicologia da ausência dita que o valor de um objeto aumenta à medida que sua disponibilidade diminui. Se você está sempre lá, sempre respondendo em segundos, sempre comentando e sempre presente, você se torna uma commodity barata. O erro comum é acreditar que, se você não se fizer presente o tempo todo, ela irá te esquecer.
A verdade é exatamente o oposto. É no vácuo da sua ausência que a imaginação dela começa a trabalhar a seu favor. A solução prática é o domínio do silêncio estratégico. Isso não tem nada a ver com o tratamento de silêncio infantil usado para punir alguém. O silêncio estoico é sobre a retirada da sua atenção como uma forma de autopreservação e demarcação de valor. Se ela foi fria, você não responde com calor, você responde com silêncio. Se ela foi desrespeitosa, você não discute, você retira a sua presença. O silêncio é a resposta definitiva para quem não valoriza a sua palavra. Imagine a diferença entre um homem que envia 5 mensagens perguntando por que foi ignorado e um homem que, ao ser ignorado, simplesmente segue a sua vida como se nada tivesse acontecido. Quem você acha que mantém o poder da situação? Na vida real, o silêncio cria um desconforto produtivo na outra pessoa. Quando você para de pedir e se cala, você força o outro a confrontar o próprio comportamento. Sem o seu ruído habitual, ela é obrigada a ouvir os próprios pensamentos sobre você. A ausência é o que permite que a saudade floresça. Ninguém sente falta de quem nunca vai embora. Marco Aurélio nos lembrava que a melhor vingança é não ser como aquele que nos causou o dano. Se ela é instável ou desinteressada, não tente ser mais instável que ela. Seja o rochedo silencioso contra o qual as ondas dela quebram sem efeito. Pense no silêncio como um espaço de reconstrução. Enquanto você não está falando com ela, você deve estar falando com seus mentores, com seus livros e com sua própria consciência. Esse tempo de apagão comunicativo deve ser usado para solidificar seus projetos. A pergunta reflexiva que você deve se fazer agora é: por que você tem tanto medo do silêncio dela? O medo do silêncio alheio é, na verdade, o medo de enfrentar o seu próprio vazio interno. O homem estoico ama o silêncio, pois é nele que ele se encontra. Quando você domina a arte de ficar em silêncio, você para de vazar energia. Você se torna um observador. E o observador é sempre mais poderoso do que o reator. Quem reage é controlado por quem age. Ao não reagir à falta de interesse dela, você retoma o controle do jogo. Este silêncio também serve para filtrar quem realmente deve estar na sua vida. Aqueles que valorizam você sentirão o peso do seu silêncio e farão o movimento de volta. Aqueles que não valorizam simplesmente desaparecerão. E isso é um ganho para você, pois limpa o caminho para o que realmente importa. Não use o silêncio como um truque barato para chamar atenção. Use-o como um filtro de dignidade. Se você deu o seu melhor e não foi correspondido, o silêncio não é uma escolha. É a única resposta honrosa que resta a um homem de valor. Ao longo dos próximos dias, pratique falar 50% menos do que o habitual. Observe como as pessoas começam a se inclinar na sua direção para ouvir o que você tem a dizer. Observe como o mistério começa a se formar ao redor da sua figura. Prepare-se agora para a parte 5, onde falaremos sobre a reconstrução do seu santuário interno. Vamos entender como transformar o foco que você dava a ela em uma obsessão saudável pelo seu próprio crescimento. O seu silêncio é a moldura da sua autoridade. Deixe que os outros se percam em palavras e explicações enquanto você se mantém firme, focado e absolutamente inabalável em sua missão. Lembre-se, o leão não precisa rugir para que a selva saiba quem ele é. A sua presença silenciosa dirá tudo o que o mundo precisa saber sobre o homem que você se tornou. A verdadeira mudança de jogo não acontece quando você decide ignorar uma mulher, mas quando você decide que não tem mais tempo para ser ignorado. É aqui que entra a reconstrução do seu santuário interno. O estoicismo nos ensina que o nosso interior é a única fortaleza que ninguém pode invadir sem o nosso consentimento. Se você está sofrendo porque ela não te valoriza,
é sinal de que as muralhas do seu santuário estão em ruínas. Você permitiu que um estranho entrasse e bagunçasse a sua mobília emocional. O erro comum de muitos homens é tentar consertar a relação externa antes de consertar o caos interno. Eles acham que se conseguirem uma resposta dela, a paz voltará. Mas a paz que depende de uma notificação no celular é uma paz falsa e frágil. A solução prática é o foco obsessivo no caráter. O caráter, para um estoico, é o destino. Comece a tratar o seu corpo, a sua mente e a sua carreira como se fossem monumentos sagrados. Cada hora que você passava rolando o perfil dela nas redes sociais deve ser agora investida em algo que aumente o seu valor de mercado e a sua força mental. Se você não está satisfeito com o que vê no espelho, mude. Se o seu bolso está vazio, trabalhe. Se a sua mente está fraca, estude. A vida real não perdoa o homem que se abandona em nome de um desejo platônico. Quando você foca totalmente no seu desenvolvimento, você cria uma barreira natural contra a carência. Imagine que você está construindo um império. Você realmente acha que um imperador interromperia uma reunião de estratégia para se lamentar porque uma pretendente não mandou uma mensagem de boa noite? É claro que não. A pergunta que você deve se fazer todos os dias ao acordar é: o que eu vou fazer hoje para me tornar um homem que eu mesmo respeitaria? Se a resposta envolver qualquer coisa relacionada a pedir atenção de alguém, você falhou na sua missão diária. O santuário interno é o lugar onde você encontra satisfação em suas próprias vitórias silenciosas. É o prazer de bater uma meta difícil, de dominar um novo idioma, ou de ver o seu corpo se transformar sob o peso do ferro. Essas conquistas dão a você o que chamamos de segurança inegociável. É a segurança de quem sabe que, se o mundo inteiro virar as costas, ele ainda terá a si mesmo e ao seu legado. Quando você para de pedir, o tempo que sobra é vasto. Use esse tempo para se tornar perigoso em sua área de atuação. Torne-se tão bom no que faz que a sua competência se torne a sua maior propaganda. Muitos homens perguntam se devem postar o que estão fazendo para que ela veja e sinta inveja. A resposta estoica é: não. O verdadeiro poder não precisa de audiência. Se você faz algo apenas para que ela veja, você ainda é escravo da opinião dela. Faça por você. Construa o seu santuário em silêncio. A radiação do seu sucesso e da sua autoconfiança chegará até ela e até todas as outras pessoas ao seu redor de forma natural, sem que você precise mover um dedo para divulgar. É a lei da emanação. Um homem que está em paz com sua própria missão emite uma frequência de autoridade que é impossível de ignorar. As pessoas começam a se perguntar o que você descobriu, qual é o seu segredo. O seu santuário interno deve ser impenetrável. Nenhuma rejeição, nenhum vácuo e nenhuma frieza podem ter o poder de desestabilizar a sua rotina de excelência. Se ela voltar, ela deve encontrar um homem que não precisa mais dela para ser feliz. Um homem que tem uma vida tão cheia e significativa que a presença dela é apenas um detalhe agradável e não o centro do universo. Reflita sobre isso. Você prefere ser o homem que mendiga por um lugar na vida de alguém ou o homem que decide quem tem a honra de entrar na sua? A reconstrução do santuário é o que permite essa transição de poder. Prepare-se agora para a próxima parte, onde falaremos sobre a lei da atração reversa. Vamos entender como o vácuo que você criou, ao se retirar, começa a puxar o interesse dela de volta de uma forma que você nunca imaginou. Mas lembre-se, a sua motivação não deve ser o retorno dela, mas a sua própria ascensão. O prêmio não é ela, o prêmio é o homem que você está se tornando no processo. Mantenha o foco. O trabalho pesado é o que constrói a coroa, e a coroa que você coloca em sua própria cabeça é a única que nunca cairá. Existe uma lei invisível que governa as interações humanas e que o estoicismo domina com maestria.
a lei do vácuo. A natureza abomina o vazio. Quando você retira a sua energia, o seu esforço e a sua busca constante de cima de alguém, você cria um buraco na realidade daquela pessoa. Até ontem, ela sabia exatamente onde você estava. Ela sabia que, se estalasse os dedos, você responderia. Ela tinha o controle total sobre o seu tempo e a sua atenção. Ao parar de pedir, você quebra essa previsibilidade. O erro que a maioria dos homens comete é tentar preencher esse vácuo com explicações. Eles se afastam, mas mandam um texto dizendo: "Estou me afastando". Isso não é vácuo, isso é drama. O verdadeiro vácuo é o silêncio absoluto da ação. A solução prática é entender a psicologia do contraste de presença. Quando você se retira de verdade, sem avisar, sem postar indiretas e sem monitorar a vida dela, você deixa de ser um peso e passa a ser um mistério. A mente humana é programada para querer fechar ciclos abertos. Quando você para de correr atrás, você deixa um ciclo aberto na mente dela. Ela começa a se perguntar o que aconteceu com aquele fluxo de atenção que ela recebia gratuitamente. Na vida real, é aqui que a mágica acontece. O desapego gera uma atração reversa. Como você não está mais projetando a energia de "eu quero você", você começa a projetar a energia de "eu me basto". Essa autossuficiência é magnética. O estoicismo nos ensina que a felicidade que vem de dentro é a única que brilha para fora. Quando você está genuinamente focado em si mesmo, sua aura muda. Imagine uma situação onde ela te envia uma mensagem banal depois de dias de silêncio. O homem comum responde na hora, emocionado. O homem estoico, que está ocupado com sua missão, demora a ver, responde de forma educada, porém breve, e volta ao seu trabalho. Esse contraste é o que faz ela começar a entregar. Ela percebe que o terreno mudou. Ela percebe que para ter a sua atenção agora, ela terá que investir, terá que ser recíproca, terá que reconquistar o espaço que ela mesma desvalorizou. Mas cuidado, o objetivo da atração reversa não deve ser a manipulação. Se você faz isso apenas para ganhar o jogo, você ainda está jogando o jogo dela. O verdadeiro poder estoico vem de não se importar se o vácuo será preenchido por ela ou por outra oportunidade melhor. A pergunta reflexiva que você deve carregar é: você tem coragem de sustentar o vácuo até que algo melhor apareça? Muitos homens cedem no primeiro sinal de fumaça, voltando a correr atrás assim que recebem um simples oi. Não seja esse homem. Mantenha a linha. Deixe que o silêncio trabalhe por você. O vácuo que você criou é o espaço onde o seu novo valor está sendo construído aos olhos dela e do mundo. Lembre-se do que dizia Marco Aurélio: a arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança. É preciso ter guarda alta e pés firmes. O desapego é a sua melhor defesa e, simultaneamente, o seu ataque mais letal. Quando você para de pedir, você comunica que o que você oferece é valioso demais para ser implorado. Você se torna o selecionador, não o candidato. E o mundo sempre trata melhor quem tem o poder de dizer próximo. Prepare-se para o que discutiremos a seguir, pois falaremos sobre a disciplina estoica. Vamos entender como manter a compostura quando a dúvida bater e a vontade de ceder for grande. A atração reversa só funciona para quem tem nervos de aço e uma alma ancorada na própria verdade. Se você for consistente no seu desapego, a realidade ao seu redor não terá escolha a não ser se reorganizar para te servir. A partir de agora, o seu valor não é mais definido por quem te procura, mas por quem você escolhe manter por perto. Sinta o peso dessa mudança. Sinta o poder de ser o dono do vácuo. O caminho para o topo é solitário em muitos momentos, mas é nessa solidão que você descobre que nunca precisou correr atrás de nada que fosse realmente seu. O que é seu, o seu caráter e sua honra atraem.
O resto é apenas ruído. Mantenha o foco na sua construção. O vácuo está trabalhando. O silêncio está falando. E você, finalmente, está começando a ser ouvido sem precisar dizer uma única palavra. A jornada do desapego não é uma linha reta de vitórias. É uma guerra de atrito contra a sua própria biologia. Haverá noites em que o silêncio do seu quarto parecerá ensurdecedor e a vontade de enviar uma mensagem será quase insuportável. É nesses momentos de fraqueza que a disciplina estoica se separa da mera motivação passageira. Disciplina para um homem que busca o poder pessoal é a habilidade de honrar a decisão que você tomou no seu momento de maior clareza, mesmo quando você se sente no seu momento de maior escuridão. O erro comum é sucumbir ao que os estoicos chamam de paixões da alma. Muitos homens iniciam o processo de não correr atrás, mas na primeira crise de carência jogam tudo fora com uma ligação ou um texto impulsivo. Eles quebram o mistério, destroem o vácuo e voltam à estaca zero, perdendo ainda mais o respeito dela. A solução prática para esses momentos de dúvida é o exame prévio das consequências. Antes de agir por impulso, feche os olhos e visualize o minuto seguinte ao envio daquela mensagem. Visualize a humilhação de ser ignorado novamente ou de receber uma resposta seca. Sinta esse peso antes mesmo de ele acontecer. A disciplina estoica é o que impede que você se torne um joguete nas mãos das circunstâncias. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Se ela não te procurou, isso é apenas um fato neutro. É a sua mente que rotula isso como rejeição ou solidão. Na vida real, manter a compostura significa manter a rotina. Se você decidiu que não iria mais orbitar a vida dela, você deve ocupar cada lacuna do seu dia com ações que reforcem a sua nova identidade. Se a dúvida bater, vá para a academia. Se a tristeza surgir, estude até o seu cérebro cansar. O homem que domina a si mesmo é capaz de olhar para o próprio desejo e dizer: eu te sinto, mas eu não te obedeço. Essa é a essência da liberdade masculina. Quando você para de pedir, você está treinando o seu músculo do desapego. No início ele é fraco, mas com a repetição ele se torna uma armadura. Muitos homens perguntam se não estão sendo orgulhosos demais. O estoicismo responde que não se trata de orgulho, mas de justiça. É justo que você dedique seu tempo a quem o valoriza. É injusto e imoral desperdiçar a vida que te foi dada correndo atrás de quem te trata como um objeto descartável. Imagine que você é o capitão de um navio em meio a uma tempestade. Os marinheiros, que são suas emoções, estão gritando para você mudar o curso e voltar para o porto seguro da validação dela. Mas você, o capitão, sabe que aquele porto é falso e que a verdadeira terra firme está à frente, na sua autonomia. A pergunta que deve ecoar na sua mente em cada momento de hesitação é: este ato me aproxima ou me afasta do homem que eu quero me tornar? Se correr atrás te torna menor, então a dúvida não tem lugar na sua mesa. Mate a dúvida com a ação direcionada. A disciplina de não reagir é o que constrói a sua reputação interna. Quando você prova para si mesmo que consegue passar por uma semana, um mês ou um ano sem mendigar atenção, sua autoestima deixa de ser baseada em opiniões e passa a ser baseada em evidências de força. O mundo tenta dobrar o homem que é firme. A vida testará sua resolução. Ela pode aparecer do nada ou pode sumir de vez. A disciplina estoica te prepara para ambos os cenários com a mesma equanimidade. Se ela voltar, você não se emociona. Se ela sumir, você não se desespera. Essa estabilidade emocional é o que as pessoas chamam de presença. É aquela calma inabalável que faz os outros se sentirem pequenos diante de você. Não porque você os diminui, mas porque você é tão grande por dentro que a instabilidade alheia não te alcança.
Não permita que um momento de carência apague meses de construção de caráter. O preço da liberdade é a vigilância eterna sobre seus próprios impulsos. Lembre-se que cada vez que você resiste à tentação de pedir, você está salvando a sua dignidade de um naufrágio. Prepare-se para o que vem a seguir, pois olharemos para a história. Analisaremos exemplos reais de homens que dominaram a arte de ser o prêmio e como eles transformaram a própria solidão em um império de respeito e admiração. Você não está sozinho nessa luta. Milhares de homens antes de você trilharam o caminho do silêncio e da disciplina e colheram os frutos de uma vida com propósito. A dúvida é apenas o fantasma de quem você costumava ser, tentando te puxar de volta para o abismo da mediocridade. Mantenha a guarda alta. O seu silêncio é a sua força, a sua disciplina é o seu escudo. E a sua caminhada solitária é, na verdade, a marcha triunfal para o encontro com o seu verdadeiro eu. Aquele que não pede, mas que conquista por mérito próprio. O tempo da fraqueza ficou para trás, no momento em que você decidiu que sua alma não tem preço. Agora, siga firme, pois a estrutura que estamos construindo é feita para durar para sempre. Para entender como o desapego se transforma em poder na prática, precisamos olhar para a trajetória daqueles que moldaram o mundo sem nunca se curvarem à necessidade de aprovação. O estoicismo não é uma teoria de livros, é uma filosofia de campo de batalha. Pense na figura de Marco Aurélio, o imperador filósofo. Ele detinha o controle de quase todo o mundo conhecido, mas sua maior vitória não foi contra os bárbaros nas fronteiras, mas contra o próprio ego dentro das paredes do seu palácio. Marco Aurélio tinha todas as razões para ser um homem arrogante ou carente de bajulação, mas ele escolheu a sobriedade. Ele entendia que ser o prêmio não significava ser melhor que os outros, mas ser tão completo em si mesmo que a presença ou ausência de qualquer pessoa era apenas um detalhe na tapeçaria da sua existência. Um erro comum que cometemos ao olhar para grandes exemplos é achar que eles não sentiam desejo ou solidão. Eles sentiam. A diferença é que eles nunca permitiram que esses sentimentos guiassem suas ações. Eles não pediam por lealdade. Eles a inspiravam através da sua integridade e da sua capacidade de permanecerem firmes quando todos os outros vacilavam. A solução prática para você hoje é adotar a mentalidade do soberano. O soberano nunca corre atrás de seus súditos para implorar que eles fiquem no reino. Ele foca em tornar o reino tão próspero, seguro e magnífico que as pessoas lutam para ter o privilégio de viver sob sua proteção. Na vida real, essa analogia se aplica diretamente aos seus relacionamentos. Se você gasta seu tempo tentando convencer uma mulher a ficar, você está agindo como um governante de uma terra desolada. Se você gasta seu tempo construindo a sua própria vida, você se torna o destino desejado. Considere o exemplo de homens que, mesmo diante do abandono ou da traição, mantiveram o silêncio e a dignidade. Homens que, em vez de buscarem vingança ou explicações, usaram a dor como combustível para alcançarem patamares que ninguém imaginava. O poder de não correr atrás está em saber que sua presença é um presente, não uma obrigação. Quando grandes líderes da história perdiam o apoio de aliados, eles não enviavam cartas desesperadas pedindo clemência. Eles seguiam em frente com os que restavam, provando que sua força vinha de sua visão, não do tamanho do seu séquito. Essa mesma energia deve ser aplicada no campo afetivo. A mulher que vê um homem capaz de caminhar sozinho, sem olhar para trás com arrependimento, sente um tipo de atração que o cara legal nunca conseguirá despertar. É a atração pelo indomável, pelo homem que pertence apenas a si mesmo. Reflita agora. Você tem agido como o arquiteto do seu império ou como o mendigo que bate à porta dos outros pedindo por um pouco de calor?
A história não se lembra dos mendigos, mas imortaliza os arquitetos que tiveram a paciência de construir tijolo por tijolo, mesmo sob sol e chuva. Muitas vezes, a mulher começa a entregar o respeito e a admiração que você sempre quis no momento em que percebe que você não é mais o público cativo dela. Ela olha para o lado e vê que você está ocupado, que você está rodeado de outros interesses e que o mundo parece estar conspirando a seu favor. Essa percepção de valor não é fruto de sorte, é fruto de um homem que decidiu ser o seu próprio centro de gravidade. Os exemplos históricos nos mostram que o respeito é uma consequência direta da autonomia. Quanto menos você precisa, mais você recebe. Não se trata de ser frio, mas de ser seletivo. Grandes homens sempre foram mestres em filtrar quem entrava em seu círculo íntimo. Se você corre atrás de alguém que te ignora, você está dizendo ao universo que o seu círculo íntimo está em promoção e que qualquer um pode entrar sem esforço. A partir de hoje, haja como se o seu tempo fosse a moeda mais cara do planeta. Não a desperdice com quem não sabe o valor da cotação. Se ela quer um lugar na sua vida, que ela o conquiste através da reciprocidade e do respeito, nunca através da sua insistência. Prepare-se para o que vem a seguir, pois na parte 9 vamos desmascarar o erro da validação externa. Vamos entender como arrancar as raízes da necessidade de aprovação que ainda possam estar escondidas no fundo da sua mente. O homem que busca ser o prêmio não faz isso para os outros verem. Ele o faz porque não aceita ser nada menos do que a sua versão mais potente. A sua vida é o seu maior projeto e você é o único responsável pelo sucesso dessa empreitada. Siga o exemplo dos sábios. Mantenha a calma, cultive a força e deixe que o mundo se ajuste à sua nova postura. O poder de não correr atrás é a chave que abre a porta para uma realidade onde você é o protagonista, e não um figurante na história de outra pessoa. Mantenha a visão no horizonte. O império que você está construindo dentro de si mesmo é o que atrairá todas as riquezas que você merece, inclusive a admiração sincera daquelas que antes te ignoravam. A vitória não pertence aos que correm mais rápido atrás dos outros, mas aos que permanecem firmes em sua própria jornada até que o mundo venha ao seu encontro. O erro mais profundo e silencioso que um homem pode cometer é buscar no olhar de uma mulher a confirmação de que ele é digno. Vivemos em uma sociedade que condiciona a masculinidade ao sucesso com o sexo oposto, transformando a validação externa em uma espécie de droga, da qual muitos homens se tornaram dependentes. O estoicismo corta essa dependência pela raiz. Epicteto dizia que, se você busca agradar aos outros, você já renunciou ao seu próprio domínio. Quando você corre atrás de alguém para ser validado, você está basicamente pedindo permissão para se sentir bem consigo mesmo. A solução prática para esse vício é a ancoragem interna de valor. Você precisa estabelecer um tribunal interno onde apenas você e sua consciência são os juízes. Se você agiu com honra, se foi produtivo e se manteve sua palavra, você é vitorioso, independentemente de ter recebido um elogio ou uma mensagem de volta. Na vida real, a dependência de validação externa se mostra quando você posta algo esperando a curtida dela, ou quando você se sente deprimido só porque ela foi indiferente a um comentário seu. Isso é entregar o controle remoto das suas emoções para alguém que nem sempre tem o seu melhor interesse em mente. O poder de não correr atrás nasce no momento em que você percebe que o respeito que ela sente por você nunca será maior do que o respeito que você demonstra ter por si mesmo. Se você não se respeita o suficiente para se retirar de onde não é valorizado, por que ela deveria te respeitar? A pergunta reflexiva que você deve se fazer todas as noites é: eu me orgulharia das minhas ações de hoje se ninguém estivesse olhando? A resposta a essa pergunta é o que constrói o caráter de um homem inabalável.
Muitos homens acreditam que, se pararem de pedir validação, ficarão isolados. A verdade estoica é que, ao parar de mendigar aprovação, você começa a atrair pessoas que respeitam a sua integridade. A carência atrai aproveitadores, a autonomia atrai aliados. O erro da validação externa é que ela é uma areia movediça. Quanto mais você afunda nela, mais precisa lutar para sair e mais se desgasta. O homem que não precisa provar nada a ninguém é, paradoxalmente, aquele que todos tentam impressionar. Imagine a liberdade de entrar em um ambiente e não se preocupar se estão te achando atraente ou bem-sucedido. Imagine a força de olhar para uma mulher bonita e admirá-la, mas sem sentir que a atenção dela é necessária para completar o seu ego. Essa é a verdadeira soberania. Quando você para de pedir, você recupera sua energia vital que estava sendo desperdiçada em tentar ler mentes e interpretar sinais. Você se torna direto, claro e sólido como uma rocha. A partir de agora, o seu barômetro de sucesso deve ser a sua disciplina. Você cumpriu o que prometeu a si mesmo? Você manteve o silêncio que jurou manter? Se sim, você venceu o dia. O resto são apenas ruídos externos que não podem penetrar na sua fortaleza. A mudança de postura que discutiremos a seguir, do homem que implora para o homem que escolhe, só é possível se essa raiz de validação externa for arrancada. Você precisa estar disposto a ser odiado, ignorado ou esquecido, desde que permaneça fiel aos seus próprios princípios. O mundo respeita o homem que não se curva. O desapego não é um truque de sedução, é uma declaração de independência. É dizer ao destino: eu aceito o que você me der, mas eu não imploro por nada. Prepare-se para a parte 10, onde falaremos sobre essa mudança definitiva de postura. Vamos entender como o homem que escolhe se comporta e por que essa transição é o marco final da sua evolução masculina. Você não é um projeto em construção para o agrado de terceiros. Você é o mestre da sua própria existência. Pare de olhar para os lados em busca de aprovação e olhe para a frente, para o caminho que você mesmo traçou. Lembre-se, o sol não brilha para ser visto. Ele brilha porque é a sua natureza. Seja como o sol. Gere sua própria luz, seu próprio calor e sua própria energia. Quem quiser desfrutar do seu brilho, que se aproxime, mas nunca saia da sua órbita para perseguir uma sombra. A sua jornada de autovalorização está apenas começando. A cada dia que você escolhe a si mesmo, em vez de escolher a perseguição, um novo nível de poder pessoal é destravado. Mantenha-se firme, pois o homem que não precisa de validação é o homem mais perigoso e magnético que existe. A mudança definitiva de postura ocorre no exato momento em que você deixa de se ver como um candidato à aprovação dela e passa a agir como o selecionador da sua própria vida. Existe uma diferença abissal entre o homem que tenta ser escolhido e o homem que decide quem merece estar ao seu lado. O primeiro está sempre em estado de alerta, vigiando cada palavra e gesto para não cometer erros. O segundo está em estado de presença, avaliando se o ambiente e as pessoas ao redor estão à altura dos seus valores. O estoicismo nos ensina a exercer o nosso poder de escolha com rigor. Marco Aurélio dizia que a nossa vida é o que os nossos pensamentos a tornam. Se você pensa como um subordinado, será tratado como um. Se você pensa como um homem que possui alternativas e padrões, o mundo começará a se curvar a esses padrões. Um erro comum é confundir essa postura com arrogância. A arrogância é a máscara da insegurança. O homem que escolhe não precisa diminuir ninguém. Ele apenas tem critérios claros. Ele sabe que o seu tempo é finito e, portanto, não pode ser desperdiçado com quem é indeciso, desinteressado ou desrespeitoso. A solução prática para essa transição é a lista de inegociáveis. Você precisa definir quais comportamentos você não aceita mais.
Se ela demora dias para responder sem motivo, se ela desmarca compromissos em cima da hora, ou se ela só te procura quando precisa de algo, um homem que escolhe simplesmente encerra o ciclo. Na vida real, essa postura é demonstrada na sua capacidade de caminhar para longe sem olhar para trás. Quando você para de pedir, você está dizendo: eu ofereço valor, lealdade e força. Se você não é capaz de retribuir, eu não vou tentar te convencer. Eu vou apenas procurar quem seja. Imagine a cena. Você está em um encontro ou conversando com alguém. Em vez de se perguntar: será que ela está gostando de mim? Você se pergunta: será que ela tem o caráter e a profundidade que eu procuro em uma mulher? Essa simples inversão de perspectiva muda completamente a sua linguagem corporal, o seu tom de voz e o seu magnetismo. A pergunta reflexiva que você deve carregar é: se você fosse um observador externo da sua própria vida, você veria um homem que dita as regras ou um homem que aceita as sobras? A resposta dói, mas é o combustível para a sua mudança de postura. O homem que escolhe não tem medo da perda, porque ele sabe que nunca se perde aquilo que não é recíproco. O que não é recíproco não é um relacionamento, é um fardo. E o estoico descarrega fardos inúteis para caminhar mais rápido em sua missão. Muitos homens temem que, ao serem seletivos, acabarão sozinhos. A realidade é que a seletividade atrai qualidade. No momento em que você para de atirar para todos os lados e para de aceitar qualquer atenção, você sinaliza para o universo que você é um homem de alto nível. E o alto nível atrai o alto nível. Essa mudança de postura deve ser sentida no seu silêncio. Quando ela te procurar, e ela provavelmente o fará quando sentir que perdeu o controle sobre você, ela não encontrará mais o homem que implora. Ela encontrará um homem educado, porém distante, que a observa com a calma de quem está decidindo se ainda vale a pena abrir as portas do seu império para ela. É nesse estágio que a mulher começa a entregar tudo o que você queria antes: o respeito, a atenção e o investimento. Mas a ironia do destino é que quando você atinge esse nível de maestria pessoal, você já não depende mais dessas entregas para se sentir poderoso. Você se tornou o prêmio, e o prêmio não corre atrás do corredor. O prêmio espera na linha de chegada para ser conquistado por quem demonstra mérito. Se ela quer o seu tempo, ela precisa provar que é digna dele. Se ela quer a sua atenção, ela precisa cultivar a reciprocidade. Esta é a essência do poder pessoal. É a transição da reatividade para a proatividade. Você não reage mais aos joguinhos dela, você estabelece a frequência da interação. Se ela não sintoniza na sua frequência, ela simplesmente desaparece do seu rádio e você continua ouvindo a sua própria música de sucesso. Prepare-se agora para a parte 11, onde falaremos sobre o teste do tempo. Vamos entender como lidar com o retorno dela. E mais importante, como manter a sua dignidade e a sua nova postura quando a tentação de voltar ao antigo eu bater à porta. O seu valor não é negociável. A sua paz não é à venda. E a sua presença é um privilégio que poucos devem ter o direito de desfrutar. Mantenha a cabeça erguida, pois você deixou de ser o caçador desesperado para se tornar o dono da selva. A jornada do estoico é a jornada da autoconfiança fundamentada na verdade. E a verdade é que você é o único responsável por permitir ou não que alguém desvalorize a sua existência. Decida hoje que o tempo de pedir acabou definitivamente. Agora você escolhe. E essa escolha é a expressão máxima da sua liberdade masculina. Siga firme, pois o fechamento desse ciclo de transformação está próximo e o homem que emergirá ao final será imparável. Chegamos ao estágio final desta jornada de transformação, onde o conhecimento se encontra com a prova de fogo, o teste do tempo.
Nada do que discutimos até aqui terá valor se, daqui a uma semana ou um mês, você permitir que a carência derrube as muralhas que construímos. O estoicismo nos ensina que a virtude não é um ato isolado, mas um hábito constante. Marco Aurélio e Sêneca não eram sábios porque nunca falharam, mas porque nunca desistiram de retomar o controle de suas mentes. Quando você para de pedir, o mundo inevitavelmente tentará te testar para ver se essa nova postura é real ou apenas uma máscara temporária. O erro final que muitos homens cometem é baixar a guarda quando ela finalmente volta a procurar. No momento em que ela percebe o seu vácuo, a psicologia humana entra em ação e ela tentará restabelecer a conexão. A armadilha aqui é ceder rápido demais, voltando a ser aquele homem disponível e carente no primeiro sinal de interesse dela. A solução prática é a manutenção da distância crítica. Mesmo que ela volte a entregar o que você desejava, você deve manter o seu santuário interno intacto. A sua vida deve continuar focada na sua missão, nos seus treinos e nos seus objetivos. Se ela quiser fazer parte dessa vida novamente, ela terá que se ajustar à sua nova órbita, e não o contrário. A vida real é implacável com os que esquecem as lições do passado. Se você voltar a correr atrás, o respeito que você conquistou durante o seu silêncio evaporará em segundos. Por isso, o teste do tempo exige que você seja consistente. A consistência é o que transforma uma tática em caráter. Reflita agora sobre o homem que iniciou este vídeo e o homem que você é agora, munido dessas ferramentas mentais. Você percebe que a verdadeira força nunca esteve na capacidade de conquistá-la, mas na capacidade de conquistar a si mesmo? O poder de não correr atrás é, em última análise, o poder de ser livre da necessidade do outro. Este é o momento de selar o seu compromisso. Se você chegou até aqui, você não é mais o mesmo homem que mendigava por atenção. Escreva novamente a palavra soberania nos comentários para confirmar que você entendeu que o seu valor é inegociável e que você nunca mais aceitará menos do que o respeito absoluto. Ao longo deste caminho, você aprendeu que o silêncio fala mais alto que o ruído, que a ausência cria valor e que a autonomia é a arma mais poderosa de um homem de honra. Você descobriu que, ao parar de pedir, você força o universo a reconhecer a sua autoridade pessoal. O fechamento deste ciclo não é o fim, mas o início de uma nova forma de existir no mundo. Um homem que não corre atrás é um homem que caminha com propósito. E quem tem propósito atrai naturalmente aqueles que estão na mesma frequência de crescimento e dignidade. Lembre-se sempre, a sua presença é um privilégio. Não a entregue de graça para quem a trata com indiferença. Seja o mestre do seu tempo, o capitão da sua alma e o arquiteto do seu próprio destino. O estoicismo não é sobre evitar as emoções, mas sobre não ser escravo delas. Agora que você possui a chave da maestria pessoal, use-a para abrir as portas de uma vida onde você é o prêmio. O tempo de pedir acabou. O tempo de colher os frutos da sua própria grandeza começou agora. Mantenha-se firme na sua fortaleza e nunca, sob hipótese alguma, deixe que alguém apague a luz da sua autossuficiência. Se este conteúdo fez sentido para você e te deu a clareza que faltava para mudar sua postura, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar fortalecendo sua mente. Comente o que você sentiu ao entender o poder do desapego. E compartilhe este vídeo com aquele amigo que ainda está perdido no ciclo da perseguição. Vamos juntos construir uma legião de homens inabaláveis. O mundo está esperando pelo homem que você decidiu se tornar hoje. Siga em frente com a cabeça erguida e o coração blindado. A sua soberania é o seu maior tesouro. Proteja-a, viva-a e domine o seu caminho. Nos vemos no topo.